aplaudir Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Esta graça que nos envolve é maravilhosa. Não merecemos esta graça, mas esta graça nos salvou. E é esta graça que hoje nós estamos aqui reunidos, porque a graça nos alcançou. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, o reino e o poder. Amém, meus amados? Louvo a Deus por essa oportunidade singular que o Senhor, meu Deus, mais uma vez estará me conceder pela sua misericórdia de poder pregar o Evangelho. Louvo a Deus por me tirar do laço da morte, me tirar do leito de enfermidade e me dar mais uma oportunidade de pregar a palavra do Evangelho. Louvo a Deus pela vida do pastor Roberto, em satisfação em rever o Senhor. Obrigado pelo convite, no nome do Senhor, de rever alguns irmãos. Amém. Nossa irmã missionária Josélia, que Deus abençoe a senhora, sua família, seu esposo. Deus abençoe a minha filha que está aqui comigo hoje. E Deus abençoe a cada um dos irmãos. Sem mais delongas, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. O Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo amado. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Vamos fazer lição até o versículo de número 8. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Oh, aleluia! Amém, meus irmãos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha ao tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Vamos orar. Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e também da terra. É, meu Deus, maravilhoso estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, pois a tua presença já está conosco desde quando nós saímos de nossos lares. Mas estamos reunidos no templo para buscar mais, aprender mais da sua palavra. Aqui nós temos um encontro marcado com o Senhor, aonde nós temos a liberdade de poder te orar, magnificar o seu nome. Gostaria que quando a palavra do Senhor vai sendo explanada, o Senhor vai visitando. Se porventura houver algum enfermo, que haja cura nessa noite. Se porventura precisar de libertação, que haja libertação nessa noite. Mas que a sua palavra seja propagada e que o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, eu te amo. E seja bem-vindo, meu companheiro e meu amigo, em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, atenda a sua atenção para a palavra de Deus. Porque se você não prestar atenção no que Deus vai falar, você vai perder a bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 5 do Evangelho segundo João vai nos narrar uma história. E essa história nos diz que havia um homem que 38 anos estava naquela paralisia física, um paralítico. Para entendermos melhor essa história, quando você estuda a cultura judaica da época, você vai entender que se uma criança, um bebê, uma criança nasce aleijada, ou nasce com um defeito físico, a mãe judia vai cuidar dessa criança até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, ele é abandonado para mendigar, na ideia de que Deus havia amaldiçoado aquela família por dar um filho aleijado. Essa criança era abandonada e aí tinha lugares específicos para que esta criança fosse abandonada. Eu não tenho dúvida se esse homem nasceu dessa forma, ele foi abandonado pelos pais. Se aquele homem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e nos informa que realmente aquele homem nasceu coxo e com certeza ele foi abandonado pela família, pois já há 40 anos aquele coxo do Atos dos Apóstolos capítulo 3 estava daquela forma, até que um dia um homem cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, aleluia, ordena a cura e ali acontece como nós conhecemos a história. Em Jerusalém, nessa época, estava havendo uma festa. E Jesus não vai para a festa. Jesus vai para um lugar perto do templo. E esse tanque ficava perto da porta das ovelhas. E essa porta das ovelhas, havia ali perto dessa porta um tanque, como já foi lido nessa noite, em hebraico, Betesda. Esse tanque, a sua palavra Betesda, significa casa de misericórdia ou casa da graça. A palavra Bet significa casa, Esda ou Betesda, Esda significa graça ou misericórdia. Ora, nós sabemos que a misericórdia de Deus é infinita e que esta mesma misericórdia ela se renova a cada manhã. Todo dia a misericórdia de Deus vem de nova e novidade à nossa vida. Nós não acordamos de manhã sem a misericórdia de Deus estar em nossas vidas. Não levantamos amanhã, assim querendo e permitindo Deus, sem a misericórdia de Deus nos está nos cobrindo. Tudo na nossa vida é pela misericórdia de Deus. Sabemos que nada fazemos e que nada somos se não for a misericórdia de Deus. Ora, a Bíblia, a história vai nos dizer que havia um anjo que descia em certo tempo e movimentava essas águas. Algumas histórias paralelas vão me dizer que esta movimentação desse anjo para com essas águas era um mito, uma mentira. Nada de anjo balançar ou agitar as águas. Alguns vão dizer que os fariseus contavam essa história para não deixar a classe mais pobre de Jerusalém ir, aleluia, para a nata de Jerusalém. A festa era na nata de Jerusalém, mas na periferia estavam ali os pobres enfermos buscando a misericórdia de Deus através daquele tanque. Através daquele tanque, como diz a palavra do Senhor, havia 5 pavilhões, 5 alpendres. Cada alpendre representava uma enfermidade, mas se você olhar naqueles alpendres, não existia lepra, porque lepra era maldição. Lepra era, hoje nós conhecemos como hanseníase. Se não for tratada a hanseníase, automaticamente no final, no estágio agravante da enfermidade, se torna lepra. Ora, a Bíblia vai me dizer
que esses alpendres eram para um tipo de enfermidade. A Bíblia, só que na Bíblia diz que quando o anjo descia, as águas eram movimentadas. E quem descia primeiro naquelas águas que foram movimentadas por aquele anjo, aleluia, recebia, aleluia, a cura de qualquer enfermidade. Ora, meus amados irmãos, eu vejo na vida desse homem uma frustração muito grande, porque o anjo via, se realmente esse anjo via, movimentava as águas, e quando movimentava as águas, outros passavam na frente dele. Ele não podia locomover-se, não podia andar. Ali fazia as suas necessidades sobre aquela cama de palha, sobre aquela esteira, por assim dizer. Ele defecava, ele urinava no mesmo lugar em que ele se deitava. Ora, e para sobreviver, dependia de esmolas. Se quisesse comer, alguém teria que ter misericórdia e levar comida para ele. Mas a Bíblia diz que havia uma frustração, porque eu imagino 38 anos da sua vida esperando o milagre acontecer, esperando descer aquelas águas, e nada acontecia. Até que no belo dia, o Filho de Deus está pairando pelas ruas de Jerusalém. Ele já havia operado grandes milagres e maravilhas. Se você olhar o Evangelho segundo João, você vai ver que João vai registrar somente 20 dias do ministério de Jesus. E esses 20 dias do ministério de Jesus, João relata milagres extraordinários. Ora, se 20 dias João relata tudo que Jesus fez, imagina se João relata desde o nascimento até os 33 anos de Jesus detalhadamente. Não caberia livros em toda a terra que caberia a obra de Cristo, porque ele disse que Jesus fez muito mais do que os 37 milagres registrados em todo o Evangelho. Foi muito mais além do que aqueles 37 milagres. Grandes obras extraordinárias Jesus fez. Vemos Jesus ressuscitando mortos, vemos Jesus purificando leprosos, vemos Jesus, aleluia, dando vista a cegos, vemos Jesus, aleluia, operando milagre. O único lugar que Jesus foi impedido de operar foi em Nazaré, porque ali ele cresceu. E aqueles que viram Jesus crescer, aleluia, não teve muita fé no seu ministério. Mas quando eu estava analisando essa passagem bíblica, eu vejo aqui, no capítulo versículo 1 até o versículo número 15, eu extraí desse texto 3 pontos interessantes. Esses 3 pontos interessantes veio baseado em um tema que Deus colocou no meu coração. O tema é esse: quando Jesus passa por Betesda. Quando Jesus passa por Betesda. Quando Jesus passou por Betesda, pelo menos 3 pontos foram acontecidos ali. O primeiro ponto é esse: que Jesus vê o que os outros ignoram. Eu vou repetir: Jesus vê o que os outros ignoram. Jesus enxerga o que o homem despreza. Jesus vê o que o homem não consegue enxergar. Olha, quando você vê Deus chamando Davi para dar a ele, aleluia, o começo do seu chamado, você vê Deus dizendo para o profeta Samuel: eu vejo não como o homem vê, eu olho para dentro. Não dizendo que Deus quer o seu coração, mas Deus vê a intenção do seu coração. Porque Deus quer você, Deus quer a mim, santificados em espírito, alma e corpo. Oh, glória a Deus! Então, Deus é interessado em você por inteiro. Deus não quer seu coração, Ele não é açougueiro nem cardiologista. Deus quer você em santidade para, aleluia, o dia que a trombeta tocar, você subir para a glória em santificação, coração limpo, porque aquele de coração puro verá a Deus em santidade e aguardando a volta do Cristo vivo. Oh, glória a Deus! Deus vê o que o homem não enxerga. Deus atenta aonde o homem despreza, porque Ele viu aquele homem, aleluia,
específico entre a multidão. Jesus foi naquele dia de forma específica, não para curar todos que estavam ali. Jesus foi especificamente para trazer cura à vida daquele homem. Muitos, aleluia, você pode até observar que Jesus não deixou ser visto por mais ninguém, somente os seus discípulos e aquele homem que foi curado perceberam a presença de Jesus naquele lugar. Jesus não, aleluia, não está preocupado com fama. Jesus não está preocupado com holofote. Jesus não está preocupado, aleluia, com câmera. Jesus não precisa aparecer, aleluia. Assim devemos ter esse sentimento no coração de nós pregadores e de nós que não fomos ao Senhor. Deus não conta com levita, Deus conta com adorador. Levita já passou o ministério levita. Na era do Espírito Santo e da graça, Deus conta com quem adora em espírito e verdade, e que não quer aparecer. Eita glória! Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi de forma específica em realizar somente um milagre. Ele poderia muito bem curar todos aqueles que estavam naquele ciclopedia, ele poderia. Mas isso não era a intenção de Jesus. Quando Jesus chega, ele vai de forma objetiva. Naquele homem que estava há 38 anos, naquela situação. Versículo 6 diz que ele foi e viu, e vendo-o deitado, e sabendo que há muito tempo aquele homem estava naquela situação, eu posso ver pela fé na mente de Jesus Cristo de Nazaré um filme passando na sua mente. Aquele homem nascendo, mas nascendo com a paralisia, nascendo deficiente. Aleluia. Eu imagino a compaixão e a misericórdia no coração do jovem mestre Jesus de Nazaré. Aleluia. O amor, a compaixão de ver a sua criação naquela situação. Jesus, aleluia, dando a sua comiseração, a sua compaixão e a sua misericórdia, leva-o a dizer àquele homem, olhar no olhar daquele homem e fazer uma simples pergunta: querem ser curados? Pois bem, meus amados irmãos, o Senhor não olha só para a doença. Deus olha para a história que está por detrás da doença. Deus não olha só aquilo que está te afligindo, mas Deus olha a história que está por trás do que está te afligindo. Às vezes a história pode ser muito triste, mas é a rota que Deus escolheu para mudar a sua história. É a rota que Deus escolheu para escrever a sua existência. É a rota que Deus escolheu para operar o milagre. Talvez essa rota, a história pode ser triste, essa rota pode ser, aleluia, difícil, mas é a rota que Deus traçou nessa noite. Olhar, aleluia, o olhar de Jesus vai alcançar o seu olhar e você vai contemplar o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero dizer para você, ele está olhando. O olhar de Jesus não se perde quando ele olha para você, porque os seus olhos são como chama de fogo, e como os olhos como chama de fogo, ele não pisca, ele não perde olhar. Jesus está olhando essa situação, e por detrás dessa situação tem uma história. Aleluia. Você pode até estar esquecido por todos, mas Deus não perde o seu olhar. E por detrás desse olhar vai vir a misericórdia de Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre você. Jesus não quer saber de festa. Quem fica preocupado com festa somos nós, mas Jesus está preocupado em salvar a sua vida. Jesus está preocupado em salvar a sua alma. Recentemente eu perdi meu sogro por causa de uma constipação no intestino, de uma infecção generalizada, que se tornou sepse, uma infecção generalizada sobre a sua vida. Ele havia entregado sua vida para Jesus na década de 90, quando a leucemia veio sobre a vida dele. Depois ele afastou os caminhos do Senhor e
E veio essa enfermidade agora sobre a vida dele. E Deus não quis o curar. Oramos, pedimos, e Deus não quis curar ele. Mas na UTI ele reconcilia com Jesus. Foi só ele reconciliar. Passou os dias. Deus recolheu isso. Deus não está preocupado em te curar. Deus está preocupado em te salvar. Glória a Deus. A cura, se ela vir, amém. Se não vier, tudo bem do mesmo jeito. Porque um dia receberemos um corpo glorificado que a enfermidade não vai poder nos tocar. Um dia receberemos um corpo glorificado que a enfermidade não vai nos afligir. Nem diabetes, nem câncer vai existir. Porque o corpo vai ser glorificado. Assim como ele recebeu o corpo glorificado, receberemos um corpo e veremos ele como ele é. Há uma promessa, oh aleluia. Mas nessa noite devemos abrir os nossos olhos para esta verdade bíblica. Segundo ponto que o Senhor, aleluia, destaca nesse texto é que a pergunta que Jesus faz ao paralítico revela o seu coração. Eu vou repetir: a pergunta que Jesus faz àquele homem revela a intenção do seu coração. Porque Jesus perguntou: queres ficar limpo? Queres ficar limpo? Talvez foi uma pergunta, você pode pensar que foi uma pergunta irônica da parte de Jesus, mas a pergunta de Jesus foi objetiva. De que forma, pregador, que a pergunta foi objetiva? Porque muitas vezes estamos acostumados, nós nos acostumamos com a paralisia que nos aflige, acostumamos com a situação em que nós vivemos, acostumamos com tudo que nós vivemos, mas não queremos mais a mudança, porque a mudança nos traz a certeza de mudança de hábito, de mudança de vida, de abandonar aquilo que nos paralisa para termos um encontro real com Jesus. A pergunta foi objetiva, revela a intenção do coração daquele homem. Jesus vai perguntar a muitos crentes nessa noite para revelar a intenção do coração do crente. No Val de Jaboque, a pergunta de Deus para Jacó foi: qual é o teu nome? E quando Deus perguntou a Jacó qual é o teu nome, ele revela a sua identidade. A identidade dele não era Esaú, a identidade dele era Jacó. Quando a pergunta de Deus revela a verdadeira identidade de Jacó, ele confessa: o meu nome é Jacó. E Deus diz: a partir de hoje não será mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus precisa de fazer uma pergunta para saber a intenção do teu coração. Porque tem gente aqui nessa noite, pastor, está com carinha de santo. Tem crente aqui nessa noite que está com carinha de Moisés, hostil de Moisés, mas o coração é de Datã, Coreia, Pirão. Deus vai perguntar, Deus vai desmascarar o seu coração hoje. Está acostumado com essa paralisia. Meu Deus, é forte, Jesus te pergunta para Jesus, manda perguntar para você: Jesus. queres ser curado? Queres abandonar esse pecado? Queres ser purificado? Queres ser transformado? Queres deixar esse mau hábito que te aflige a sua alma e que distancia você de Deus? Porque, pastor, igreja, olha para mim. Tem crente que só vem na igreja para buscar a mão de Deus, mas não vem na igreja para buscar a face de Deus. O que é buscar a mão de Deus, pregador? Buscar a mão de Deus é a bênção. Buscar a mão de Deus é porque Ele tem para oferecer, mas buscar a face de Deus é mudança de identidade. Buscar a face de Deus é compromisso. Buscar a face de Deus é renúncia. Buscar a face de Deus é olhar para Deus e dizer: a partir de hoje a sua vontade na vida, não mais eu. Buscar a face de Deus é olhar para cima e olhar para Deus e dizer: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse emprego eu vivo na carne, eu não vivo pela carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, e que a si mesmo se entregou por mim. Buscar a face de Deus é fazer a vontade de Deus na terra. Deus quer revelar
a sua verdadeira intenção está no teu coração. Deus quer mudar essa situação na sua vida. Quem acredita nesta palavra, levanta a sua mão para cima. E tomara que a sua intenção seja boa. Tomara que nessa noite você venha nesse culto pentecostal, não para buscar a mão, mas para buscar a face e mudança de vida. Graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A pergunta é: quer ser curado? Deus maravilhoso. Às vezes a pergunta parecia óbvia, mas Jesus estava testando o desejo e a fé daquele marido. Todo pecado, ele começa com desejo. Todo pecado começa com desejo. Aleluia, Jesus. E a pergunta de Deus revela o desejo do seu coração. E se você tem fé, ou se você não tem fé. Porque quando Jesus faz a pergunta, ele vai tentar justificar. Ele diz: Senhor, ele não fala que ele quer ser limpo, que ele quer ser curado. Ele fala: Senhor, quando as águas é movimentada, vai alguém desce no meu lugar. Jesus não perguntou isso quando as águas movimentadas, por que você não entra? Jesus perguntou: queres ser curado? Jesus está fazendo uma pergunta, tem que ir viajando. Jesus está aqui na igreja, tem que ir com o pensamento lá na China. Jesus está perguntando por água movimentada. Jesus quer agora mudar a sua história, trazer a cura sobre a sua vida, trazer a libertação sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós acostumamos com a nossa paralisia. Muitas vezes acostumamos com a dificuldade. Não muitas vezes por acostumar com a dificuldade, não temos mais a perspectiva de vida, até Jesus chegar e fazer a pergunta óbvia e necessária para você entender que tem mudança, para você entender que a situação pode mudar, para você entender que essa paralisia que paralisa o seu ministério, que está paralisando o seu chamado, tem solução. A pergunta é óbvia e a pergunta é certa e objetiva. Se queres, vai mudar. Se queres, vai progredir. Se queres, Deus vai levantar. Se queres, levanta a mão para cima por 2 minutos. Adora Jesus de Nazaré. Eu vou deixar você orar por 2 minutos, depois eu aplico assim que vai. Adora Jesus de Nazaré. Se queres, vai ter a mudança. Oh, aleluia. Jesus ainda pergunta se realmente queremos mudança, pois essa exigência deixa bem claro que devemos abandonar os velhos hábitos. Quando aceitamos a pergunta e respondemos que queremos essa mudança, é melhor deixarmos os velhos hábitos, a velha natureza. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós entregamos nossa vida em Jesus para não vivermos o velho homem e nem vivermos a velha mulher. Entregamos a nossa vida para Jesus para mudarmos, abandonar as drogas, abandonar o adultério, abandonar a prostituição, abandonar os velhos hábitos que nos afastam e sermos nova criatura. Deus, nessa noite, vai ver o desejo do seu coração. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Terceiro ponto. A palavra que levanta. Porque a palavra levanta, é um verbo. E esse verbo está debaixo de uma ordem. Só que essa ordem
vem carregada de força. Quando Jesus ordena, juntamente com a sua palavra de ordem, ele traz força para o indivíduo que está buscando pelo milagre. Eu vou repetir. Toda vez que Jesus traz um verbo de ordem, imperativo, junto com esse verbo, vem força, ânimo, certeza, fé. E qual foi o verbo que Deus usou, Jesus usou para trazer essa força e a fé no coração desse homem? Levanta. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Porque prostrado e paralítico não tem como Deus fazer milagre. Se você não tentar pela palavra imperativa de ordem de Cristo Jesus. Aleluia. Eu não sei qual verbo você veio buscar nessa noite. Qual palavra imperativa que você veio buscar nessa noite da parte de Jesus para mudar a sua história. Mas eu creio pela fé que essa palavra de ordem já foi liberada. Porque isso é para quem crê. Crente é doido mesmo. Acredita no que não está vendo. Mas eu tenho certeza que a palavra já foi levantada. A palavra já foi liberada. O levanta de Jesus já foi liberado pela sua vida. Sai desse existencialismo fofo e vem pela fé em Cristo Jesus receber nessa noite o seu milagre, receber nessa noite o verbo já foi liberado. Nessa noite Satanás vai ter que beijar a lona, porque a palavra imperativa de Jesus Cristo já foi liberado. Se você acredita nessa palavra, levanta a mão para cima. E quando os minutos começam a dar glória, glória a Deus, aleluia, amigos estranhos, eita glória! Calabaçu e me canta, alabaçu, rebede que a sépia de catacaxique da. O verbo, já liberou o verbo de Deus, a palavra rema, o Logos do Santo, já foi liberado nesta noite, porque o verbo está sendo pregado, através do verbo falado. Deixa na base, que na balada. Eita Jesus! Eita glória! Glorificado seja o grande nome do Senhor. Glorificado seja o nome. Porque quando essa palavra veio no ouvido desse homem, ela não trouxe apenas força, mas trouxe cura e uma nova vida na vida daquele homem. Trouxe mudança. A paralisia foi embora. O paralítico recebe a vitória, porque aquele que é maior do que o anjo, aquele que é maior do que o seu problema, aquele que é maior do que a sua enfermidade, aquele que é maior do que Moisés, aquele que é maior do que Davi, aquele que é maior do que Salomão, aquele que é maior do que o diabo. Livro de Atos dos Apóstolos diz que os pés deles estão sobre a terra, e a sua face está diante dos anjos que cantam: Santo, Santo é o Senhor. A ciência demorou muitos anos para entender que a Terra é um globo, mas Isaías está dizendo: Ele assenta no globo terrestre, e que os homens são o que por gafanhotos. Ele, aleluia, é grande, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E se a igreja de Deus, de grande multidão, está entendendo a palavra, eu quero um coral de adoradores que vai adorar a Deus nesta hora, em espírito e em verdade, porque a palavra já foi liberada, o verbo já foi liberado, e está te trazendo vida, está te trazendo cura, está te trazendo um novo caminho e uma nova vida. Só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar. Vem comigo no glória, eu estou sentindo a presença do curador da Galilé, eu estou sentindo a presença do maravilhoso, eu estou sentindo a presença do homem das mãos furadas, daquele que foi o tanque de Betesda e trouxe a cura. Deus amado, seja
Aleluia! Aleluia! O encontro com Cristo sempre nos move do chão para o caminho. Quem encontra Jesus não fica no chão. Quem encontra Jesus vai para o caminho. Eu vou repetir. Quem encontra Jesus não fica postrado no chão. Quem encontra Jesus vai para o caminho. Vai para o caminho. Vai para o caminho. Deixa eu concluir. Oh, aleluia. Betesda era um lugar de esperança, mas essa esperança era frustrada. Até Jesus passar por lá. O homem que por 38 anos não conseguiu chegar à água, em um instante se levantou. Não importa quantas portas se fecham, quando Jesus fala, até quem nunca andou começa a caminhar. Então, o que nós aprendemos hoje? Hoje, ele ainda diz: levanta-te, levanta-te, feche teus olhos, levanta-te, levanta-te. Jesus está dizendo: levanta-te. Levanta desse comodismo espiritual. Levanta dessa paralisia espiritual. Jesus vai passar por Betesda e você não vai ver anjo. Você vai ver a face do Mestre liberando a palavra para você receber. Liberando a palavra para você receber. Saia dessa paralisia, desse comodismo. Venha nessa novidade de vida. O Kamanaga Shuri me Andrele Shuri me Halabahai. Olha para mim. Tem 5 vidas aqui que o Senhor manda dizer para essas 5 pessoas. O inimigo estava tentando paralisar tudo na sua vida, financeira, espiritual, material, porque através dessa paralisia iria despertar em ti um sentimento de desespero. Mas o meu Deus quer dar vitória para 5 pessoas. Essa é uma, 2, 3, faltam 2 pessoas. Que a vitória falta 2 pessoas. Falta uma pessoa, esse irmão aqui de branco. Ele vai adorar a Jesus de Nazaré. Ele dará uma sua. Quando uma pessoa que, quando eu estava dizendo que Jesus tem uma palavra, rima, imperativa para mudar a sua história, essa pessoa disse no seu pensamento: Jesus, eu preciso desta palavra. Cadê você? Cadê essa pessoa que diz dessa maneira? No seu pensamento, no seu coração: Jesus, eu preciso dessa palavra para mudar a minha história. Que a bênção de Deus, dessa irmã, você não falou, você pensou no seu íntimo. E Deus manda dizer que Ele vai fazer conforme a sua fé. Ele vai adorar a Jesus de Nazaré. Eu não sei o que é, pastor, mas eu vi que algo estava travado no ministério. Eu vi Deus destravando. Eu vi uma obra. Que o diabo tentando travar algo no ministério do Deus. E Deus vai fazer por terra. O que estava travado vai ser destravado. Eu não sei o que o senhor está precisando, mas Deus vai criar mantenedores para o projeto que está no teu coração. Quem vai adorar a Jesus de Nazaré? Amém, meus irmãos? Quem ouviu a palavra nessa noite? Cadê a pessoa que nessa noite quer tomar uma decisão na sua vida de se entregar para Jesus de Nazaré? Venha aqui na frente que eu vou orar por você. Cadê você que quer tomar a decisão? Sair desse comodismo, dessa paralisia e ouvir a palavra e que nessa noite quer se levantar na presença de Jesus, entregando sua vida para Jesus, reconhecendo Jesus como seu Salvador e Senhor da sua alma. Tem alguém? Tem alguém nessa noite? Não tem?
Glória a Deus. Tem alguém nessa noite para entregar sua vida para Jesus? Amém? Você pode aplaudir Jesus. Tem mais alguém nessa noite para tomar a decisão? Tem mais alguém que quer tomar a decisão? Amém? Eu vou passar para o pastor Roberto, ele vai fazer a oração por ela, em nome do Senhor Jesus, e Deus vai abençoar a vida dela mais. Amém, meus irmãos?